Prazer, de volta aqui com o Luz Sideral, com o nosso da filosofia, hoje na edição de 145, e estamos trazendo aqui novamente as reflexões sobre o livro O Quinto Evangelho, segundo o apóstolo Tomé, do escritor, o professor e educador Huberto Rode, que viveu entre nós de 1893 a 1981, e nos deixou vários livros, então, da sua filosofia universa. Nós estamos aqui continuando esse estudo interessante a respeito das anotações que Tomé fez da convivência que ele teve com Jesus há mais de 2000 anos. Já falamos, foi encontrado pelos arqueólogos manuscritos lá no deserto do Egito, em 1945, e Huberto Rode, que era um poliglota, nos deixou então a tradução do grego para o português dessas anotações do apóstolo Tomé. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a grande audiência, o casal lá, Lisete e Mauro, lá de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde estive lá com muito prazer nessa semana, e muito bem recebido por eles, tomando lá um cafezinho, está aí na foto, simpático casal. Agradeço a audiência de todos, estão sempre acompanhando aí o Luz Sideral. Um abraço lá também para os filhos. Bom, então, dando sequência aqui, hoje nós vamos estudar justamente o aforismo 21, que aqui é uma pergunta que Maria, a mãe de Jesus, faz: como se parecem os seus discípulos? E Jesus oferece aí uma resposta intrigante, que só um filósofo mesmo para decodificar para todos nós. Vamos saber então aqui. Então disse Maria a Jesus: com quem se parecem os teus discípulos? Respondeu Jesus: parecem-se com garotos que vivem num campo que não lhes pertence. Quando aparecem os donos do campo, dirão estes: deixa-nos o nosso campo. E eles desnudam-se diante deles e lhes deixam o campo. E agora, como decifrar esta resposta enigmática do Cristo? Vamos saber com o filósofo Rode. Maria, a mãe de Jesus, quis saber com quem se pareciam os discípulos do Cristo. E o mestre deu a maravilhosa resposta acima: o verdadeiro discípulo do Cristo se parece com alguém que vive num campo alheio, exatamente como a alma humana, que não vive em sua pátria, mas num campo de imigração terrestre, para colher experiências através do corpo material que foi emprestado por seus pais. Este mundo é de outro dono, como afirma o próprio dono quando diz: eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória, porque são meus e eu os dou a quem eu quero. Bom, aqui o professor Rode está se referindo à tentação do próprio Cristo no deserto, e coincidentemente o deserto do Egito, no Saara, onde foi encontrado aí esses manuscritos de Tomé. E Jesus confirma as palavras do anticristo, dizendo: o dominador deste mundo, que é o poder das trevas, tem poder sobre vós. A alma humana, que veio de outras regiões, foi enviada temporariamente para o campo alheio desta terra, não por punição, mas por ulterior evolução. E aqui nós devemos abrir parênteses, para justamente dizer que Jesus deixou dito também que o reino dele não era desse mundo, por enquanto, mas será o seu retorno glorioso, que já está muito breve, e porque o planeta Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações, um planeta de maldades ainda, de violência, de estupidez, de ignorância, para ser um mundo de amor, de paz, de sabedoria e regeneração. Então nós em breve estaremos neste novo ciclo evolutivo da Terra. Bom, prossegue aqui o Rode dizendo: ultimamente, um grupo de cientistas atômicos da Universidade de Princeton, abro parente de novo para dizer que o Rode estudou com Albert Einstein nessa mesma universidade, onde eles fizeram grandes amizades, e ele até dedicou um dos seus livros ao grande matemático, grande cientista, com o título Einstein, o Enigma do Universo.
Então prossegue ele dizendo: publicaram esses cientistas lá de Princeton a sua cosmovisão, ou gnose, em que declaram que sem uma resistência entre o espírito e a matéria, não é possível a evolução do espírito, que em forma individual se chama alma. Resistência é dificuldade, sofrimento, fator indispensável para a evolução. E prossegue o professor: depois de certo tempo, os donos do campo, terra, expulsam da sua propriedade o imigrante alma, e ela deixa o campo do mundo sem levar nada, totalmente desnuda no seu eu espiritual. Devolve aos donos do campo até o corpo material que lhe serviu, que da terra recebera. Se Dídimos Thomas, ou Tomé, o autor desse evangelho, não tivesse escrito nada senão estas palavras, seria suficiente para incluí-lo entre os grandes iniciados cósmicos da humanidade. Todo verdadeiro discípulo do Cristo se considera um imigrante do além, um imigrante do aquém. Aliás, me faz lembrar um dos versos do poema de Alzira Zarur, do Grande Exílio, onde ele disse: quem foi que disse que me conhece é aquele que também não se conhece. Que estou aqui exilado por breve tempo. Mais ou menos isso, eu estou parafraseando, Depois nós traremos aí no nosso quadro Poemas da Vida esse poema do Breve Exílio de Alzira Zarur, que é simplesmente magistral. Bem, prossegue aqui então. Todo verdadeiro discípulo do Cristo se considera um imigrante do além e um imigrante do aquém. Não se apega fanaticamente ao campo alheio do mundo material, nem o rejeita acerbamente, mas serve-se dele benevolentemente para a sua evolução ascensional, como meio para colher experiências na longa jornada através das muitas instâncias que há em casa do Pai Celeste. Aqui é referência ao capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo João, onde ele diz, na casa do Pai há muitas moradas, na casa de meu Pai há muitas moradas, que são as regiões invisíveis e visíveis do universo, e são trilhões. Bem, prossegue. Graças a ti, Maria, que deste oportunidade ao seu filho Jesus para dizer tão maravilhosas palavras ao seu discípulo Tomé. Isso aqui, então, extraordinária dedução aqui, explicação do filósofo Rode. Mas ele prossegue, porque o aforismo 21 tem um adendo. Nós vamos ler aqui, onde Jesus prossegue. Por isso vos digo eu, se o dono da casa sabe quando vem o ladrão, vigia antes da sua chegada e não o deixará penetrar na casa do seu reino para lhe roubar os haveres. Vós, porém, vigiai em face do mundo, cingi os vossos quadris com força para que os ladrões não encontrem o caminho até vós, e possuireis o tesouro que desejais. Sede como um homem de experiência que conhece o tempo da colheita e de foice na mão ceifará o trigo. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. São palavras de Jesus. E aqui então prossegue o Rode fazendo a sua explicação final. Essas palavras são a continuação da parábola precedente sobre a criança inocente em campo alheio. Os donos do campo terra são ladrões profissionais e procuram sempre roubar-vos os tesouros do reino da alma. Por isso deveis estar sempre alerta para que o mundo profano não penetre no santuário do vosso espírito. Estar de quadris cingidos é estar prontos para a viagem, dispostos para partir a qualquer momento, para regressar do exílio terrestre à pátria celeste, ao mundo espiritual, com a rica colheita da experiência, ou das experiências. Então tereis seguro o tesouro que adquiristes durante a vossa estada no campo alheio da terra. Tende a visão da vossa maturidade e não queirais permanecer na terra alheia quando é chegada a hora da vossa partida
para regressardes à querência do além. Morrer é tão natural como nascer e viver. Está aí então a mensagem deste livro maravilhoso, o Quinto Evangelho, sobre a ótica do apóstolo Tomé, né? E vamos refletir sobre este assunto. Você poderá voltar a ouvir quantas vezes quiser, né? E voltaremos ainda a falar mais sobre este livro do professor Huberto Rode. Obrigado pela sua audiência, muita luz sideral para você e para a sua família, e até o próximo programa.